em série. Por exemplo, se esta bateria estiver fornecendo 2 amperes de corrente, ou ela é capaz de fornecer 2 amperes, e esta outra 3 amperes, porque esta outra está menos descarregada, ou seja, está mais carregada, portanto ela tem mais corrente armazenada dentro dela. Ela fornece 3 amperes e esta aqui pode fornecer 2 amperes. Se eu colocar em paralelo, quando se coloca baterias em paralelo, soma-se a corrente de cada uma delas. Neste caso, duas, uma de 3 e uma de 2, eu tenho aí 5 amperes. Se eu colocar esta bateria de 2 amperes, observe, com polaridade contrária da outra, então, uma vai se opor à outra. E quem que vai predominar? Aquela que tem a tensão maior. Neste caso, se esta tem 2 volts, ela poderia ter 2 volts, vamos dizer, ou poderia ser uma bateria, vamos dizer, vamos colocar outro número, porque falamos anteriormente que eu tenho 2 amperes aqui e 3 aqui, então eu vou colocar uma tensão nesta bateria de 12 volts. E nesta aqui, vamos dizer que eu tenha 20 volts. Observe o que vai acontecer. Se eu tivesse esta aqui de 12 volts, assim, ligado desse modo, negativo com negativo, positivo com positivo, e esta de 20, eu não teria uma soma de 12 mais 20 volts, não. Soma-se apenas a corrente, com baterias em paralelo. Então, essa 2 amperes. Esta aqui, 3 amperes, eu tenho 5 amperes que podem ser fornecidos. Agora, a tensão é aquela da menor bateria. É muito interessante isso aí. Se eu colocar uma bateria de 12 em paralelo com outra de 20, quem vai predominar é a de 12. Então eu vou ter 12 volts aqui no total. Agora, se eu ligar assim, desse modo, elas vão se opor uma à outra. Então, se eu tenho 20 e tenho 12, quanto é o restante? 20 menos 12, vai sobrar 8 volts. Então, bateria com polaridades opostas, ela se opõe e a tensão fica sendo uma subtração, fica sendo uma diferença entre as duas. Então, se uma é 20, outra é 12, eu vou ter 8 volts ligando desse modo. Se eu ligar deste modo, a tensão vai ser a da menor. Então, se esta é 12 e esta é 20, eu vou ter 12 volts aqui. Eu poderia usar a lei de Ohm. Para simplificar um pouco, eu posso fazer isto aqui. Eu tenho 12 volts e tenho um resistor aqui. Conforme aprendemos anteriormente, pela lei de Ohm, eu vou ter uma corrente circulando aqui. De quanto? Pela lei de Ohm, se você lembra ainda, o triângulo do rei, nós temos o que aí? Eu preciso determinar corrente. Desse modo, I é igual a E sobre R. Se eu tenho uma E de 12 volts aqui, e se eu tivesse aqui uma R de 2 ohms, calculando, eu teria 12 volts dividido por 2 ohms. Quantos amperes aí de corrente? 6 amperes. Eu teria 6 amperes circulando aqui. Se este resistor fosse trocado por outro, observe, o símbolo do resistor pode ser daquele modo ou deste aqui. Se eu tivesse agora um resistor de 10 ohms, 12 volts dividido por 10 ohms vai dar 1,2 ou 1,2 amperes de corrente circulando. Aí eu tenho um pouquinho da aplicação da lei de Ohm. Eu posso fazer também isto aqui, observe. Olha o que eu fiz aqui. Eu coloquei aqui
um gerador de corrente alternada. Este é o símbolo de um gerador de corrente alternada. Posso tirar isto aqui por enquanto. Eu posso fazer isto aqui. Como você já sabe, corrente alternada não tem, na verdade, uma polaridade igual por todo o tempo, porque a corrente alternada ela funciona por ciclos, ou seja, se fosse uma corrente alternada da rede, eu teria aí 60 ciclos por segundo, ou 60 Hz. Daí, este polo, 1/60 de segundo, ele é negativo e este é positivo. 1/60 de segundo, invertemos também a polaridade, então teríamos uma polaridade assim. Coloca-se este sinal, como eu coloquei aí, positivo em cima, negativo embaixo, apenas por conveniência, porque já se sabe que a corrente alternada não tem uma polaridade igual sempre, como acontece com a corrente contínua de uma bateria, por exemplo. Se eu fizer isto aqui, eu vou ter uma corrente circulando. Só que, por enquanto, não circula. Por quê? Porque o circuito está aberto neste ponto. Se eu fizer isto aqui, olha, F1. O que significa F1? Significa fusível 1. Se eu colocar aqui um fusível, pronto, eu tenho um circuito fechado aí. É corrente alternada. Então, um instante, a corrente circula neste sentido. No outro instante, inverte a polaridade, ela circula assim. Assim e assim. 60 vezes por segundo eu tenho essa inversão. Se eu fizer isto aqui, apenas para representar, eu vou ter a corrente, se for a real, circulando assim. Eu tenho aí um circuito fechado, de corrente alternada, que vai funcionar, pode muito bem funcionar. Nós vamos começar a calcular alguns valores da lei de Ohm, para que você observe, para que você pratique. Eu posso, como eu falei, neste circuito montado aqui, neste painel magnético, fazer um circuito série apenas como este aqui, que você vê aqui, ou fazer um circuito paralelo. Como é que eu posso fazer um circuito paralelo? Simplesmente fechando esta parte do circuito. Eu vou ter um ramo do circuito aqui e outro ramo aqui. Eu vou ter então a corrente circulando por aqui e também para cá. Na sequência eu vou ligar alguma coisa, aquele outro ramo, e nós vamos ver o funcionamento e vamos fazer alguns cálculos utilizando a lei de Ohm. Não esqueça, a lei de Ohm, nós já falamos, tendo-se dois valores, corrente e resistência, por exemplo, nós podemos determinar tensão. Tendo outros dois valores, por exemplo, corrente e tensão, nós podemos determinar a resistência, utilizando aquelas três expressões que você já conhece. I igual a E sobre R, R igual a E sobre I, e E igual a I vezes R.